Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acende. Para o nosso estudo sobre declarações de amor negadas pelas ações, nós lemos até primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, até o 11º. Nós vamos começar no 12º. Nós paramos mesmo na palavra, assim nunca terão, mas nós não íamos entender se não falasse mais assim. O ponto básico do nosso estudo, o texto básico é: confessam que amam a Deus, mas negam-nos com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eu fico pensando, será que um crente, mesmo estando em caminhos diferentes à doutrina ou à realidade cristã, ele não faz nada que preste? É o que está dizendo o texto. Toda boa obra nele não existe. Toda boa obra é reprovada. Então, como é que pode ser uma coisa boa e ter reprovação? Se for falsa. Você pega o dinheiro, uma nota de 100, boa, bonita, mas se for falsa, você, em vez de ter alegria, tem decepção. Assim mesmo é a vida do crente. Nós vimos lá em cima, no início, que Paulo disse que as obras nossas são feitas por Deus para que nós as vivamos. Não é bom porque nós somos bonzinhos. Não é bom porque nós somos heróis que escolhemos fazer as coisas boas e nos sacrificamos para fazer as coisas boas. Não é isso. As coisas boas Deus preparou para que nós vivêssemos nela. Então não tem que dizer, eu não sei o que é boas obras. Ela faz parte de você como crente. Se você faz diferente, você está negando a sua participação, o seu DNA, o seu relacionamento com Deus. Porque Jesus disse que uma fonte não pode verter água salgada e doce. O mundo verte as águas salgadas de todo tipo de desejos impróprios ao reino de Deus, mas o crente tem que verter água doce. E não pode um momento vestir água doce e outro momento água salgada. Há fontes mistas, chamada salobra. Essa fonte é rejeitada. Se cava um poço com profundidade e, como aconteceu lá em Siriem, cavamos um poço com 40 metros e quando a água saiu era salgada. Então não prestou, foi enterrado. Cavou outro com mais profundidade, salgada, também não prestou. A mesma coisa é a vida cristã.
nós temos que ter uma identidade. Ou somos crentes ou somos do mundo. E encontramos na Bíblia a expressão de Jesus dizendo lá no Apocalipse: sede quente ou frio, porque morno é a normalidade na vida. Quente ou frio, você escolhe a Deus ou escolhe o mundo. É a parte que cabe ao ser humano, mas misturado a situação do crente ruim, o crente variável, é muito pior do que do ímpio. É o que o texto nos dá a entender. Sede quente ou frio, porque o frio, o Senhor Deus está ainda tentando trazer até uma oportunidade de voltar para a temperatura de Deus, o frio. Mas o morno não vai ter temperatura para se medir. Então o crente não pode ser morno, o crente tem que ser o frio ou quente, ou assumir a sua temperatura espiritual, ou desistir. Mas pastor, o senhor dá conselho ao crente fraco desistir? Não, ao fraco não, ao incoerente, ao que está na igreja por algum interesse a não ser a salvação, a vida integrada em Cristo Jesus. Fora disso, é melhor desistir. Não adianta. Agora, o crente, quando aceita Cristo, ele tem um compromisso e tem que brotar os frutos inerentes ao reino de Deus. Se botar diferente, ele não é uma árvore plantada junto ao ribeiro da água, da fé, da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Então, assim nunca terão forças para testemunhar de Jesus. Crente misturado, meio crente, meio anjo, meio demônio, não tem força nenhuma para testemunhar de Jesus. Às vezes o crente é um anjo em casa, um anjo na igreja, um demônio no trabalho, um demônio em casa. Então esse é muito difícil de ser observado no sentido de uma fé real, de uma fé compacta. Porque domingo o pastoral saiu fé extasiática, aquela fé que as pessoas ficam em êxtase, e até dizem, tem hino aí que diz assim: se eu embolar, se eu cair no chão, se eu não saber o que está falando, eu não estou louca, eu estou sendo usada pelo Espírito Santo. Tem pessoas que têm fé que diz assim: quando eu morrer eu vou ressuscitar. Claro, vai, todos ressuscitarão. Já tem outro que diz assim, eu vi o testemunho aqui na Enseada de Soares, antes da formação dessa igreja, numa congregação aí, que o pastor chamava a mulher: vem cá pequenina, que realmente era da altura desse púlpito, a mulher. Ele disse assim: olha aí, está vendo essa pequenininha aí? Já ressuscitou 10. Esse tipo de testemunho que eu fico observando e ouvindo, alguém pode dizer: mas pastor, o senhor não tem fé? Tenho, mas não fé extasiática. E não acredito em testemunho onde o ser humano é que é louvado. Não aceito testemunho que vem o homem mostrar seu poder. Porque muitas coisas, ou a maioria das coisas do reino de Deus, são feitas para não serem mencionadas pelo feitor. E Jesus disse isso: se quereis que vossas ações sejam louvadas pelo povo, não tereis recompensa do reino de Deus, porque já tem uma recompensa.
E a religião carnal e o sentimento dos crentes carnais justamente é isso: ser elogiado, ser paparicados, se sentir necessário, eu sou tal. Isso é justamente a situação de negação da real declaração de amor a Deus. Chega um momento na vida de Paulo que Paulo é obrigado a dizer eu sou, porque queriam renegar Paulo e tirar o seu título, o posto de apóstolo. Ele diz apóstolo porque existia uma regra pela igreja primitiva, que apóstolo era aquele que conheceu Jesus Cristo desde o nascimento até a ressurreição. E Paulo não conheceu Jesus Cristo nesse período. Mas Paulo diz assim, eu fui o último dos apóstolos, como um abortivo, mas sou, e diz mais, eles não sofreram perseguições, eu também levaram chicotada, eu levei quarentena. Paulo dizia, eu sou, mas não com o sentido de amostragem e exaltação, somente para dizer aos membros das igrejas dos gentios que ele era um apóstolo de Deus. Com essa expressão, nós poderemos com autoridade dizermos ao mundo que nós somos enviados de Deus e nós somos mensageiros de Deus. Podemos dizer isso com autonomia. Por quê? Porque nós não queremos mostrar o humano. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso. Isso é humanamente. E o louvor a Deus não fica sobrecarregado de sentimento humano carnais. Isso, o sentimento espiritual é a grandeza da reunião do cristão, reunião espiritual. Embora nós estamos vendo que as igrejas, algumas igrejas aí, ou algumas não, muitas, estão quebrando esse poder de um culto de interação espiritual, porque estão trazendo entretenimento para que possa atrair os jovens, os adolescentes. Eu não vejo nisso nada de crescimento espiritual, e sim de vontade de expor a carne. No culto não sua o corpo, no culto sussurra a alma. Mas é a tendência de hoje, a normalidade. Os pastores que não admitiam essas coisas são antiquados e exigentes demais, e muitas pessoas gostariam de estar numa igreja assim, mas tem também crente eloado a sua igreja. A igreja pode mudar de doutrina, pode mudar de respeitar a palavra de Deus, mas estão ali. Não é aqui a minha igreja. A nossa igreja é onde está a verdade do Evangelho. A nossa igreja é onde está a pureza da fé. A nossa igreja é onde está o amor. É onde está o respeito dos irmãos uns para com os outros. A minha igreja é onde há um acréscimo de fé e de relação, um crescimento espiritual. Essa é a minha igreja. Não é um crescimento humano, não é um crescimento de pessoas, mas um crescimento espiritual. Estão sentados realmente na mesa de Satanás. Já pensou que engano? Pensar que estou na mesa de Deus. E na realidade, quando vou me alimentar, aí, como é o alimento que vem? Bolotas de porcos. Isso é a mesa de Deus?
Você quem sabe onde sentou. O que está na vida do crente? Angústia, revolta, briga, confusão. Veja que mesa você está sentado. Isso não é alimento na mesa de Deus. Julgando, prejulgando, jogando pedra na vida dos outros. Veja que mesa você está sentado. Guardando tudo, não contribui nada com o reino de Deus, em nada. Que mesa você está sentado? Na mesa do bar se gasta muito dinheiro. Na mesa de Deus não se gasta, se investe. Você está investindo alguma coisa na mesa de Deus? Ou você está sentado na mesa de Deus só em pensamento, mas o seu corpo, a sua alma está na mesa de Satanás? Declara que estão comendo maná, mas na realidade estão matando suas fomes espirituais, comendo a coroa de povos. Quem não é obediente à palavra de Deus, cristão que não é obediente à palavra de Deus, eles têm fome espiritual e muita fome a ponto de comer bolota de povos. Alimento este que desnutre totalmente a alma. E nessa situação, eles falam de liberdade, mas são prisioneiros dos seus desejos. E quem se faz prisioneiro dos desejos, lhe é negado o conhecimento da liberdade. Se algum cristão é escravo dos desejos materiais, do desejo da carne, pode falar alguém sobre a liberdade do Espírito em Cristo? Não pode, não tem como. Em pessoas dissolutas que camuflam e declaram o amor, nelas não existe a verdade, nem liberdade. O pior neste caso é que elas pensam e se declaram livres, vivendo em terrível escravidão. Essa aqui é a pior situação do crente carnal. Não, eu sou livre para adorar o meu Deus, eu sou livre para contribuir para a obra do meu Deus, eu sou livre para fazer isso, fazer aquilo, mas na realidade não conhece a liberdade, porque a liberdade está em não camuflar, não ser uma amostragem, fazer a obra de Deus com singeleza de coração, ser fiel ao que aprendeu do Mestre e colocar a sua vida para ser usada pelo Senhor. Essas pessoas mantêm essa declaração de amor ao Senhor porque fazem aquilo que o Senhor mandou e executam aquilo que Deus pediu. Adão, não coma dessa árvore. E Adão foi e comeu. Ele está dizendo a gente também, não faça isso. E eu olho e observo, tem muita gente que pensa que Deus diz assim, não faça, porque quer impor o seu poder sobre nós. Não é nada disso. Ele diz, não faça isso, para não acontecer o que aconteceu com Adão, para não acontecer, nós temos que pagar as consequências do nosso pecado, porque o nosso pecado é perdoado em relação à condenação da vida eterna. A condenação do inferno, nossos pecados são perdoados, mas as consequências dele, você vai ter que cumprir, vai ter que responder aqui pelos seus pecados. E Deus não quer que você sofra. E você, quando paga as consequências, você sofre. Davi cometeu os seus pecados e pagou as consequências. E Davi chorou.
Mas depois ele diz: o Senhor é meu pastor. Isso é que é importante. Isso é que é importante ao cristão. Quando nós dizemos: Senhor é meu pastor, nós dizemos: o Senhor dirige tudo em mim. O pastor é aquele que dirige as ovelhas tudo para todos os lugares. E Davi dizia: o Senhor é meu pastor. Eu sofro, eu erro, eu sou perseguido, querem me matar, mas se o Senhor é o meu pastor, tudo me pode faltar, ou nada me faltará. Deus nos abençoe e nos ajude a observarmos e chorarmos quando negarmos a nossa declaração de amor a Deus, que não é muito difícil não. Se nós não estivermos atentos, nós, quando observarmos, já negamos. Mas vamos nos aproximar de Deus, pedir a luz do conhecimento dele, para não negarmos a declaração do amor que nós fizemos a Ele quando levantamos a nossa mão dizendo: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que Deus continue nos abençoando durante o decorrer desse dia e que possamos nos preparar para logo mais à noite estarmos todos aqui para adorar. Convido a igreja a se colocar de pé e vamos fazer uma oração final. Sonda-me, Senhor,